O presidente Lula já chegou a Nova York, a Janja já está lá há muito tempo, já foi às lojas, essa coisa toda. E nesse meio tempo, o Trump conversou com o Xi Jinping sobre a compra do TikTok. O Trump vai estar na mesma reunião da ONU em que estiverem Lula e Janja. O Trump talvez passe perto ali da Janja, a Janja podia aproveitar. Olha, ensina a gente a censurar o TikTok. Porque já que não está mais com o Xi Jinping, eu já pedi para ele. Não. Todo mundo já sabe o discurso de Lula. Os jornais já deram. E a grande surpresa é o discurso de Trump. E o que vai acontecer na semana que está entrando. Porque Marco Rubio, o secretário de Estado, prometeu que serão ampliadas as sanções ao Brasil. E, bom, só para informar, o ministro da Saúde não foi, ele poderia ter ido, mas estava limitado. Olha, só pode sair do hotel para a ONU, da ONU para o hotel. Meu filho, você vai para a escola, mas é só para a escola, não vai se desviar para fazer outra coisa, se encontrar com os amigos. Então, com Lula foram os dois ministros de Relações Exteriores, o de fato e o de direito, né? O Celso Amorim e o Mauro Vieira, nessa ordem, ministro da Justiça, Lewandowski, e, obviamente, já que Lula vai para lá também para fazer propaganda da COP30 em Belém, Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente. Presidente! Palavrinha pra gente, presidente! Depois de 2 anos de muita luta, de muita batalha, de muitas manifestações, nós chegamos na semana mais crucial, acho que da história da nossa democracia. Então eu te peço, esqueça todo o resto, esqueça todo o ruído, toda a tentativa de fazer distrair ou levantar outras pautas. A pauta dessa semana é uma só, a anistia total, geral e restrita. Muitas vezes nós enfrentamos batalhas na qual tudo parecia estar perdido e não havia a menor chance de vitória, e conseguimos reverter e vencemos. Isso já aconteceu na PEC da Globo, na PL da Globo, no PL da censura. Bolsonaro sendo eleito em 2018 contra todo o sistema. Por isso agora eu peço para que nós tenhamos garra, resiliência e esperança. Bom, eu quero gravar esse vídeo para mostrar um vídeo que está circulando na internet que eu acho que é muito importante. Primeiro eu vou dar os créditos, os devidos créditos. Esse aqui é o Bruno Souza, deputado federal de Santa Catarina. Bruno Souza é um perfil, eu descobri hoje esse cara e já vou seguir ele. Se eu não seguir, eu vou seguir agora. Tá aqui, ó. Tô seguindo o Bruno Souza. Bruno Souza é um cara que defende as mesmas pautas que a gente. Falar a verdade, eu nem sei que partido que ele é, mas o cara é um cara gente boa. Se você quiser seguir ele, tá lá, ó, Bruno Souza SC. Ele publicou um vídeo. E esse vídeo tem que ser visto pelo maior número de pessoas possível. Então ele se vestiu, se disfarçou ali de um esquerdista e foi falar sobre anistia com jovens ali nas universidades, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Então,
eu só peço para que você assista esse vídeo. Vamos lá. Para os extremistas de esquerda, né, que explodiram gente, que roubaram, sequestraram. Posso contar com a ajuda de vocês? Como é que é? A gente agora é sem anistia, né? Então, é sem anistia pra todo mundo. Não, mas peraí, mas é sem anistia pra todo mundo. Mas é sem anistia. A gente tá pedindo assinatura contra a anistia. Não sei se vocês são a favor ou não da anistia, né? Vocês são contra ou a favor? Contra. Pois é, a gente também quer pegar aqui a assinatura do pessoal, porque acho justo, né? Soltar extremista aí, gente que sequestrou, gente que matou, gente que roubou banco lá na década de 60 e 70 e que foi anistiado em 79, né? Tem gente até que se tornou presidente, né? Dilma Rousseff se tornou presidente depois de ser anistiada. E aí a gente quer, porque afinal de contas, se é pra ser sem anistia, é pra ser sem anistia pra ninguém, né? Então a gente quer tirar a anistia de todo mundo, né? Entendi. E aí, vamos assinar? A gente tá falando de coisas diferentes aqui. Lá era sequestro, assassinato, era coisas pesadíssimas, né? Concordo também que lá era muito pior. Corte rápido. Mas, então, sem anistia pra bandido. Não. Vocês são a favor da anistia ou contra? Contra a anistia. Contra, eu também. Então a gente quer revisar a anistia que foi dada lá em 1979 para poder punir essas pessoas que até hoje estão no poder, né? José Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff. Posso contar com vocês? Não. Mas por quê? Porque é contra Dilma Rousseff? É contra extremistas, né? Quem explodiu, quem sequestrou, quem roubou. Aí não? Não. Vocês são a favor da anistia ou contra? Contra a anistia. Contra. Mas, gente, vocês falaram que são contra a anistia. Então, Não, a gente é contra a anistia do Bolsonaro. só da direita, então? Só do Bolsonaro. Vocês são contra ou a favor da anistia? Contra. Então a gente quer revogar essa anistia dessa turma de revolucionária de esquerda, né? Que foi anistiada lá. Posso contar contigo? Pra gente poder punir a Dilma, punir o José Achei Dirceu? que era outro tipo de anistia, moço. Não, é a mesma anistia. Não, hoje não vou poder assinar. Não pode assinar, mas é a Não. mesma anistia. Não, hoje não. Bom, Bruno Souza, né, ele escancara a hipocrisia desse pessoal. Para resumir, pessoas que roubaram bancos, que mataram, que sequestraram, que torturaram, que fizeram um terrorismo no Brasil real, com armas na mão, elas foram anistiadas. E agora estão no poder. Pessoas que invadiram um prédio público no domingo, com Bíblia debaixo do braço, ajoelharam e rezaram, ou quebraram materiais, não teve nenhuma pessoa que foi ferida. Estas pessoas merecem morrer na prisão e não devem ser anistiadas. Então ele está escancarando como que a mente de um esquerdista doutrinado nas faculdades brasileiras, ela é totalmente corrompida, né? ela foi derretida. Essas pessoas se tornaram zumbis ideológicos, né? Aquele problema da cognição, né? Dissonância cognitiva. Elas não percebem que apoiam duas coisas completamente antagônicas e elas não percebem isso. E é triste. Imagina você ser pai, mãe de um adolescente que vira isso. É por isso que eu falo que é o lugar mais perigoso que você pode colocar seus filhos hoje é numa universidade no Brasil. Eu não estou dizendo que todos os professores são perigosos, não, mas é perigoso. O risco de você perder o seu filho ali e transformar ele num drogado militante, cheio de ódio no coração, que te odeia, é muito grande. Mas eu gostei muito desse vídeo, eu achei que esse vídeo tinha que rodar o Brasil, por isso que eu fiz questão aqui de apresentar o vídeo e apresentar também o perfil do Bruno Souza. Eu acho que você deveria ir lá seguir o cara. Cara, é gente boa. Um abraço. Gilmar Mendes celebrou ontem o carnaval da esquerda na avenida, né? É isso, o carnaval contra a anistia. E Gilmar, pô, deu bandeira, né? Como diziam antigamente, não sei se esse ditado ainda hoje existe, deu bandeira. Vamos explicar esse troço todo. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional, e você é meu convidado para se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Repito, a gente está arrumando o som está sendo arrumado, fiquem calmos que a gente em breve vai ter um som bem melhor, já compramos outros equipamentos, tem um ruído, tem som baixo, as pessoas estão reclamando, o som virá e melhorará. Mas até lá, a gente precisa comentar coisas urgentes com vocês, e uma dessas é a do Gilmar, que ontem veio a público, não só o Gilmar, aliás, mas o Moraes também veio a público para dar apoio à PL da dosimetria, e o Gilmar, inclusive, aplaudiu as manifestações. Pô, como se fossem manifestações democráticas, como se as manifestações fossem neutras. Gilmar, as manifestações foram de esquerda. Pô, só tinha bandeira vermelha, não, eles falaram, o Gilmar ainda disse que tinha uma bandeira do Brasil e não dos Estados Unidos. Gilmar, só tinha bandeira vermelha, tava todo mundo de vermelho lá, parecia uma grande ferida aberta, as ruas, né? E
Inclusive, tinha no Rio de Janeiro, foram artistas, claramente, artistas de esquerda, defendendo pautas de esquerda, vivem fazendo isso. E, aliás, é incrível, né? Como a gente escuta artista. Eu nunca aqui sentei para conversar com vocês, por exemplo, se Açaí Guardião, Zum de Besouro Ima é uma boa letra. Eu nunca critiquei aqui se o si bemol da quinta, oitava, se o Chico Buarque canta bem ou mal. Nunca a gente falou disso aqui. Por que eles vão se meter em anistia? Bom, tudo bem. Vamos lá. O fato é que o Gilmar, esse daí também que não devia se meter em anistia e nem em nada, aliás, que não dissesse respeito aos autos, porque a nossa Constituição é bem clara, no sentido de que juízes que tenham um caso para se manifestar no futuro não devem falar. Por quê? Porque eles podem julgar aquele caso. Então, se eles manifestam-se na imprensa sobre um caso que poderá estar na mão dele depois, ele antecipou voto. E ao antecipar voto, ele se torna suspeito. Suspeito no sentido de suspeição, de ser impedido, de ser inviável que ele julgue. Então o juiz, ele não pode fazer isso. Se ele sair se manifestando sobre toda e qualquer coisa, ele se torna uma pessoa inviável. Aí por que o Estado paga o juiz para julgar se ele não pode julgar nada? Então o juiz não pode se manifestar sobre nada porque ele pode julgar tudo. Mas no Brasil, o Gilmar, sobretudo, todo dia está na imprensa, todo dia, não sei ainda como não contrataram o Gilmar como comentarista político de alguma emissora, porque todo dia ele está na imprensa comentando alguma coisa. No entanto, ainda assim, ele julga todas as coisas que ele, inclusive, comenta. Inclusive o caso do impeachment, de dificultarem as normas de impeachment, que ele comentou no dia seguinte, veio a AMB e o Solidariedade ajuizar uma ação que curiosamente caiu na mão dele, e ele vai julgar um caso que ele tinha comentado no dia anterior, já antecipado a sua visão sobre o caso. O Brasil é assim. O ponto aqui é que, infelizmente, nós temos o Gilmar se manifestando favorável às manifestações da esquerda, né, nas redes sociais. Dessa vez nem foi na imprensa, nas redes sociais, e isso é muito ruim, porque não apenas nós temos ministros que se manifestam sobre casos sobre os quais eles vão julgar, como temos ministros se manifestando a respeito de pautas da esquerda, de manifestações de esquerda. E isso tem um viés ideológico muito esquisito. Vamos lembrar que ministro que tem visão ideológico-partidária definida ou demonstrada pode, inclusive, ser impeachmentado. Essa é uma das causas, seja pela LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, seja pela lei de impeachment, uma das causas que podem resultar em crime de responsabilidade de ministro, se vincular à atividade político-partidária. Então, muito cuidado, meus caros. Quer dizer, muito cuidado. Muito cuidado se a gente fosse um país sério. Eles não têm cuidado nenhum. Quem tem que ter cuidado somos nós que estamos criticando a falta de cuidado deles. Essa é que é a verdade. Infelizmente, o Brasil é o país de cabeça para baixo. Mas veja a loucura em que nós estamos. Os ministros não apenas agora se manifestam sobre questões que eles vão julgar, como a PL da dosimetria, PL da anistia. O Aécio chegou ao descalabro, né, de dizer, olha, os ministros já declararam que é inconstitucional a anistia. Qual é a declaração? Não, eles deram recado na imprensa. Pô, essa é a declaração dos ministros, recado na imprensa. Então, não só os ministros agora dão recados na imprensa sobre o que eles pensam, sobre casos que depois serão julgados por eles, como também agora eles se manifestam nas redes sociais parabenizando manifestação partidária, manifestação da esquerda, ideológica, definidamente ideológica. Essas manifestações de ontem não foram em favor do Brasil, foram em favor de pautas específicas que estão da esquerda. Ah, mas eles estão em busca da pacificação. Que pacificação? Qual é a pacificação que você busca ao excluir uma corrente política, que é o bolsonarismo, do jogo democrático? Não é? Ah, mas bolsonarismo não é democrático, diz essas... Pô, essa é uma visão ideológica. E ministro não pode ter visão ideológica. Essas eram as pautas de domingo. Portanto, o Gilmar, menos, né? Você tem a sua visão de mundo, guarde-a para você. A gente não está interessado. Acredite nisso. É verdade. A gente não está interessado. A gente prefere nem saber o que você pensa e nem o que você faz. Um abraço. Não há tirania que dure para sempre. E a tirania que o Brasil está vivendo está chegando ao fim. Esse é só o começo do pacote que o governo Trump anunciou de sanções
contra ministros da Suprema Corte, seus familiares e, principalmente, os institutos, as empresas onde guardam seus dinheiros. Governo Trump acaba de anunciar sanção da Lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes, uma advogada com escritório ativo. E o mais importante disso tudo, a cereja do bolo dessa sanção, sancionou a pessoa jurídica da família, onde está o dinheiro, Instituto Lex. Vejam que nome sugestivo, Instituto Lex, o Instituto da Família sancionado. O governo de Donald Trump nos Estados Unidos sancionou nesta segunda-feira Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro com a Lei Magnitsky. A decisão já foi publicada. Com essa sanção, todos os eventuais bens da esposa de Moraes estão bloqueados. Então, se a esposa do ministro estava de alguma forma blindando seu dinheiro e da família, tá tudo bloqueado. Bem como qualquer empresa que esteja ligada a ela. Então, se tem qualquer empresa nos Estados Unidos com patrimônio, tudo bloqueado. Agora, nem o ministro, nem sua esposa podem realizar transações com cidadãos ou empresas nos Estados Unidos. Nenhuma instituição financeira do mundo que queira operar nos Estados Unidos pode ter Moraes, sua esposa e as empresas da família, o Instituto da Família como cliente. Nenhuma empresa americana pode ter eles como cliente. Vejam, pessoas físicas, Moraes e sua esposa, e pessoas jurídicas ligadas a ele, como o Instituto Lex, podem ser clientes de instituições financeiras que operam ou queiram operar nos Estados Unidos. E qualquer outra empresa que opere nos Estados Unidos pode ter essas pessoas físicas e jurídicas como clientes. É a morte financeira. Está aqui. Ela é sócia da Lex, Instituto de Estudos Jurídicos. Sempre institutos de estudo, né? Me fez lembrar Gilmar Mendes, dono de Instituto de Estudo também, e a empresa de advocacia. Ou seja, o escritório, que é uma empresa de advocacia, não poderá mais ser cliente de qualquer instituição financeira que opere nos Estados Unidos ou queira operar nos Estados Unidos. Pera lá, pense em qualquer banco, pense em qualquer banco que venha na tua cabeça. Pois é, esse banco opera nos Estados Unidos, ou pelo menos quer operar nos Estados Unidos. Qualquer banco não terá mais a esposa do Moraes como cliente, o escritório da esposa de Moraes como cliente, o instituto da esposa de Moraes como cliente. O escritório não vai ter conta bancária, cartão de crédito, o instituto não vai ter conta bancária e cartão de crédito. Vai pôr aonde esse dinheiro? Vai usar como esse dinheiro? Porque toda e qualquer instituição financeira hoje que opera no Brasil, opera nos Estados Unidos. É impossível uma instituição financeira sacrificar sua operação nos Estados Unidos para manter o escritório de advocacia e esse instituto como cliente. Gente, isso daqui é a morte financeira e agora, pior, agora escalou muito a gravidade. É a morte financeira do escritório de advocacia e do instituto. Não consigo imaginar um banco que vai manter essas contas bancárias e vai continuar fornecendo o cartão de crédito a essas pessoas físicas e jurídicas. Mas tem mais. Trump anunciou que vai escalar as sanções contra mais ministros, familiares, empresas. E o pior de tudo isso, para eles, é que é o seguinte: a União Europeia respeita essa lei Magnitsky. Então, quando há um sancionado por essa lei Magnitsky, só 670 pessoas no mundo foram sancionadas por essa lei. É lei para terrorista. Mal pisou em solo americano e o líder dos pobres já sentiu o peso da rejeição internacional. Fontes apontam que Lula recebeu a primeira punição oficial ao chegar no Ziquezmira, um recado duro e direto que escancarou ao mundo o desgaste de sua imagem.
Não foi recepção calorosa, foi bronca de gala. Um constrangimento histórico para quem se vende como estadista. O episódio expõe uma verdade que a velha imprensa tenta esconder. Lula pode enganar parte do Brasil, mas lá fora a paciência acabou. O que vimos foi um tapa diplomático, uma ferida aberta no ego do petista que sonhava com aplausos e encontrou portas se fechando. Esse é um divisor de águas. A máscara caiu e o vexame foi global. A pergunta que ecoa é: se lá fora ele já é visto como problema, até quando o Brasil será refém desse teatro? Comente o que você achou dessa humilhação. Compartilhe para que todos saibam da vergonha. Siga e espalhe a verdade. Juntos somos a resistência.